E quando o fogo acende, logo apaga e aparece o pavio. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Devemos ser como este pavio. Aleluia. Como eu disse, o azeite também no Antigo Testamento ele era usado para a purificação de leprosos. Está escrito isso em Levítico, capítulo 14, versículo do 10 ao 18. Quando o sumo sacerdote ele pegava alguém leproso, ele tinha que oferecer uma oferta. E o azeite era um dos ingredientes em que continha nesse cerimonial para a purificação dos leprosos. Trazendo para os nossos dias, irmãos, precisamos ter azeite em nossas vidas para que leprosos que estão à nossa volta, eles venham se tornar purificados. Para que pessoas que estão com a sua alma podre, até mesmo dentro da igreja, possa conseguir enxergar a luz do Evangelho que está em sua vida. Receba dessa palavra nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, e abra o teu coração para entendermos que a presença de Deus, o reino do Senhor, é algo ímpar, espiritual, que devemos desfrutar com sabedoria. Por bondade e misericórdia do Senhor, eu tenho dado aulas para discipulado na nossa igreja, e eu tenho percebido uma coisa muito interessante nos jovens. São novos convertidos também, e também há crentes que estão há anos lá, que os seus pais eles servem ao Senhor, e quando chega na idade, pelo menos no Belém, de 12 anos, eles se decidem ao batismo. Estava comentando isso com a esposa do irmão Alessandro. E quando eles se decidem ao batismo, antes disso é feito o discipulado. E no discipulado, quando eu falo com eles, a gente faz 1 ou 2 dias com palestras e apostila. O que nós percebemos nos dias de hoje é que essa geração, eles não conseguem mais articular o pensamento de o porquê eles estão praticando a fé. Eles não conseguem articular uma resposta coerente porque eles estão vivendo dentro da igreja. Então eu chego para um e pergunto: o que você faz dentro da casa do Senhor? Por que você está na presença de Deus? O que você veio buscar na casa de Deus? O que você veio oferecer? Qual é a intenção? Você sabe por que você está aqui? Eles então ficam perplexos e não conseguem responder. Se sentem acuados numa resposta tão simples, em que nós deveria ser algo que está na boca de todas as pessoas. Porque na nossa, infelizmente, não é de cultura, de berço dos nossos pais ensinar as crianças no caminho que se deve andar. Eles apenas levam seus filhos para a igreja e deixam com que a escola dominical tente educar. Isso a palavra de Deus diz que os pais devem fazer. Então, quando eu me deparo com essa situação, eu vejo totalmente a necessidade de o conhecimento e a absorção da palavra e a prática do Evangelho. Então, eles não conseguem responder. E eu digo assim, uma das coisas que fazemos na casa do Senhor, em que viemos adorar a Ele, é para sermos aperfeiçoados na presença de Deus. Por quê? Quando vemos uma pessoa dentro da casa do Senhor, sendo usada por Deus, e nós já estamos há algum tempo lá, a nossa mente já automaticamente começa a julgar essa pessoa como uma pessoa de Deus, como uma pessoa em que é um tanto maior e superior que nós, em que nós jamais poderíamos chegar ao patamar que ela está. A hierarquia dada aqui por Deus, na verdade, é uma questão apenas de serviço ao ministério. Não uma hierarquia em que um vai se sentir maior que o outro e que aquele que está começando deve se sentir inferior no reino de Deus. Resumindo, traduzindo agora em miúdos, eu disse assim para eles: quando vocês veem eu ou alguns irmãos pregar, vocês pensam que jamais poderão ser como a gente. Coitado, eu vou me excluir. Jamais poderão ser como alguns irmãos tão bem abençoados como nós somos. Por quê? Vocês colocam na sua cabeça em que não servem para nada, em que não conhecem a palavra de Deus e por isso não têm a mesma graça, não têm a mesma unção, não sabem nem como fazer. Mas eu quero dizer para vocês que o reino de Deus ele é constituído por pessoas. O reino de Deus, irmãos, não é placa de igrejas, não é dogmas e filosofias humanas. O reino de Deus não é ideologia humana. Jesus ele nunca deixou nenhuma placa fundada. A única religião que ele deixou na terra foi para cuidar dos órfãos e das viúvas. Os irmãos já conhecem muito bem.
Então, eu disse a eles assim: vocês não podem se menosprezar, vocês não podem achar que vocês são inferiores até mesmo ao pastor que está pregando. O pastor ele tem uma hierarquia de servir a vocês como pastor, de apacentar a sua vida na questão do ensino da palavra. Mas vocês devem saber muito bem que se o eterno Deus revelar a você uma palavra, te dar algum abraço para você entregar ao pastor, você deve ir com todo entusiasmo e com toda confiança. Porque o reino de Deus, irmãos, ele não exclui ninguém. Não há acepção de pessoas na presença do Senhor. Você não deve se sentir menosprezado, você não deve se sentir inferior ao que está ministrando, ao que está louvando, ao que está tocando, porque no reino de Deus nós somos todos iguais. Não há nenhum bom, nem ninguém ruim. Há pessoas que apenas necessitam conhecer essa verdade absoluta. Então, quando eu começo a falar com eles já começam a ter uma outra visão e ver que realmente eles precisam se movimentar dentro da casa de Deus. Quando essa verdade chega aos seus corações, eles começam a entender que eles não são membros de banco. Eles começam a compreender em que eles precisam guardar o pé quando entram no templo do Senhor. Eles precisam entender que o mundo lá fora tem muito a oferecer para a queda mais ainda do homem. E na presença de Deus, o mundo, a palavra do Senhor tem muito mais para a nossa edificação. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, falando ainda desta passagem e a respeito de jovens que fazem a diferença e dos que não fazem a diferença, nós podemos citar aqui um jovem por nome de Esaú. Quem era Esaú? Esaú foi filho de Jacó. Ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Os irmãos conhecem muito bem essa história. Eu vejo que Esaú conhecia... Conhecia os mandamentos do Senhor. O seu pai tinha passado para ele, mas ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Aquilo que matou a sua fome carnal ceifou a sua vida espiritual. Ele não teve outra escolha. Ele foi uma pessoa rejeitada. Depois até mesmo o seu nome é mudado. O que nós aprendemos aqui, se não valorizarmos a palavra do Senhor, se sairmos da presença de Deus, se vendermos o nosso direito que Deus comprou, que Jesus comprou na cruz do Calvário, de estarmos assentados em lugar de príncipe e princesa dentro da casa de Deus, se vendermos esse direito, até mesmo o diabo colocará apelidos em nós, mudará o nosso nome, porque nome dá significado. Quando a Bíblia ela cita o nome de alguém, ela está trazendo luz ao significado. Jesus significa Salvador. Então há vários nomes na Bíblia que trazem significado. Por exemplo, o filho de Elimeleque, no livro de Ruth, ele chama-se Malom. Malom significa adoentado. Ele trouxe um significado para o nome do seu filho, e aquele filho ele foi moribundo a vida inteira. Então, o que aconteceu com Esaú? Ele vendeu o seu direito de primogenitura e passou a se chamar de Edom, que significa vermelho, e depois virou ainda inimigo do povo de Deus. Quem não valoriza a palavra de Deus, quem não valoriza a palavra do Senhor, os cultos na presença do Senhor, quem se menospreza dentro da casa de Deus, dizendo que não pode fazer nada porque não sabe ministrar, dizendo que não vai fazer nada porque não sabe louvar, quem faz isso e se vende e começa a olhar para o mundo aí fora, acaba com que vendendo seu direito de primogenitura. Talvez o diabo tenha oferecido tantos pratos para você, talvez Satanás ele tenha oferecido tantas coisas que tenha agradado aos seus olhos. Irmãos, eu estou sendo guiado aqui pela presença do Espírito Santo de Deus. Logo eu tento voltar na palavra do Senhor, mas eu acredito que o Senhor está falando com vidas aqui que têm sofrido ataques do inimigo constantemente em sua mente. Você não pode vender o seu direito de primogenitura, porque ele veio para roubar, matar e te destruir. Outro jovem que eu vejo na Bíblia Sagrada, aleluia, um jovem chamado Geazi. Quem era Geazi? Geazi, então, ele estava aprendendo a ser profeta. Ele tinha todo o conhecimento da palavra do Senhor e realmente desejou mentir. Mentiu para Naamã e se tornou pior do que Naamã. Lembrando que Naamã, irmãos, ele não era hebreu. Naamã, ele era um ímpio, ele era um gentil. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele desejou ser a pior pessoa, a pessoa que está no mundo.
uma pessoa que não tem o conhecimento da verdade, uma pessoa que acabou de se converter a Cristo, se lavou 7 vezes no Jordão, e agora ele tenta mentir, e mente para Naamã, e depois tenta mentir para o profeta. Uma pessoa mentirosa, um jovem que vendeu o seu direito de estar, aleluia, no sacerdócio, no ministério profético, por mentira, por prata, por roupas, por tantas coisas que atraem os nossos olhos. Nós observamos hoje em dia em que o consumismo está de uma forma exacerbada, que a autopromoção ela se encontra num dos patamares mais elevados, porque as pessoas hoje em dia elas não olham para você pelo que você é, elas olham para você pelo que você tem. Se você tem um iPhone, você é uma pessoa de um grupo seleto diferente. Se você tem um celular, um Samsung Galaxy, por exemplo, você é uma pessoa que contém um recurso financeiro muito bom. Isso não é maldição, irmãos, mas isso é o que o mundo faz aí fora. O mundo ele começa a selecionar você pelo que você possui e não pelo que você é, pelo caráter, pela dignidade, pela fidelidade no servir do Senhor, pelo trato com as pessoas. É essa a diferença que o mundo deve ver, porque essa é a palavra que habita em nós. Aleluia. Mas eu vejo também um jovem em que ele foi um jovem bem sucedido na presença de Deus. Davi, quando ouviu que aquele filisteu ali afrontava o povo de Israel, ele decidiu-se, aleluia, derrubar aquele gigante. Irmãos, não aceite afrontas do adversário, porque maior é que está contigo do que aquele que está no mundo. Se o adversário ele tem vindo até a tenda do seu coração e falado à sua mente, ao seu coração, coisas para afrontar a sua fé, colocar em dúvida aquilo que você já renunciou, faça como Davi. Quem é este incircunciso? Incircunciso significa aquele que não tem aliança com o Eterno. A nossa aliança, irmãos, é uma aliança pautada no sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro da nova aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Outro jovem, Samuel, ele teve 3 ministérios: profeta, sacerdote e juiz. Ele ouvia a voz de Deus desde menino e não se desviou da presença do Senhor, e foi bem sucedido na casa de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 7, eu vou ler aqui para trazer à mente dos irmãos essa passagem. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Quem quiser acompanhar, 1 João, capítulo 1, versículo 7. É simples, eu não vou tomar muito tempo. Os irmãos já conhecem, apenas para a nossa reflexão. 1 João, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 7. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está. Aqui é imposto, a primeira interpretação que temos básica do texto é condicionamento. O texto está te condicionando. Ele diz: se você andar na luz, você não é obrigado. Como Jesus Cristo na luz está, temos comunhão uns com os outros. O que é isso? É isso que os irmãos aqui estão desfrutando. Aqui há uma bandeira hasteada, e essa bandeira é chamada bandeira do leão da tribo de Judá, aquele que venceu. E nós somos ovelhas do seu aprisco, porque Ele é o bom pastor. Então, nós somos todos aqui, na presença de Deus, um só povo. E o que nós desfrutamos aqui é algo bendito, é algo santo, é a comunhão um com os outros. Mas devemos, entretanto, portar a palavra de Deus para andarmos na luz. Porque, e mesmo assim, ainda é necessário